Senhor Jesus, concedei-nos a cada um de nós a graça de penetrarmos no mistério da vossa paixão sacrossanta. Este é um momento, em primeiro lugar, crucial para vós, mas um momento crucial para nós também. Pois nós devemos crer que foi exatamente no momento de vossa total destruição, enquanto ser humano, foi no momento do vosso maior abandono, sofrimento, amargura e morte, que vos tornastes o nosso Salvador. Concedei-nos, Senhor, vos pedimos humildemente, a graça de penetrarmos as vossas dores, a graça de penetrar o vosso coração dilacerado, a graça de compreender o vosso abandono e a graça de sofrer convosco, para convosco sermos também dignos da glorificação. O Cristo sofredor. Vem-me à mente um episódio da vida de São João da Cruz, carmelita e reformador da ordem no século XVI na Espanha, juntamente com Santa Teresa de Jesus. Disse que João da Cruz, certa vez, orava diante de um quadro de Jesus sofredor, de Jesus com a cruz às costas. E teria tido uma espécie de êxtase. E no êxtase teria ouvido o seguinte da parte de Jesus: João, pede-me o que desejas. E São João da Cruz não pestanejou. Imediatamente, Senhor, que eu sofra e seja desprezado por teu amor. Pati et contemni pro te. Uma graça que não passa longínquamente pela antecâmara dos nossos cérebros pedir, que João da Cruz pediu e recebeu. Nos seus escritos, ele mostra de maneira admirável o que é o mistério pascal e que custou a Jesus a salvação de cada um de nós. Isto é, uma morte que deixe de ser morte, uma morte que se transforme apenas em passagem, Páscoa para a vida eterna. Custou isto nada menos que a destruição de Jesus. Foi naquele exato momento em que era humanamente destruído, depois de flagelado, crucificado e agonizante, foi exatamente no momento da maior dor e do maior abandono que ele, tendo degustado a morte, degustou-a em nosso favor e agora
nos oferece os frutos dessa mesma morte. Melhor, nos une à sua morte, que destruiu o reino mortífero do pecado e transformou a morte em passagem para a vida eterna. São muitos os santos nas nossas iconografias cristãs e católicas que se veem com a cruz nos braços. São Carlos Borromeu, Santa Teresa de Jesus, Santa Teresinha. Mas, recentemente, além de São João da Cruz, de quem estamos falando, evidentemente, Teresa Benedita da Cruz ou Edith Stein. Gabriel da Virgem Dolorosa. Parece que os santos tiveram ou receberam a graça de compreender o mistério da cruz que consumou a vida de Jesus e que deseja passar para nós, ou melhor, deseja entrar em comunhão e contato conosco. Nós entramos em comunhão com a morte de Jesus, todos nós, no batismo, pois no batismo fomos tocados pelo Cristo morto e ressuscitado através da água. Fomos tocados na sua sepultura. Fomos tocados pela sua cruz. Fomos tocados, repito, pela sua morte. Mas é preciso que a morte de Jesus, os sofrimentos de Jesus, estejam presentes em nós também. Com isto eu digo algumas coisas. Em primeiro lugar, estou na antítese e nos antípodas daquilo que falam certos protestantes de seitas que conhecemos. Ele já sofreu tudo, ele já pagou tudo, não há mais o que devamos fazer. Ele já expiou tudo por nós. A nós agora compete apenas recebermos os frutos, as graças, as bênçãos dessa morte. E, as mais das vezes, não nos esqueçamos, bênçãos materiais, dinheiro no bolso, saúde, muita saúde, e paz e tranquilidade e felicidade, e tudo terrestre, nada em relação direta com Deus. Que teologia pobre, se é que isto mereça o nome de teologia. Isto é o contrário da revelação do Novo Testamento. Isto é o contrário de Cristo. Isto é o contrário do que passou São Paulo, o apóstolo predileto de Cristo. Isto é o contrário do que viveram os nossos santos. Isto é o contrário do que viveram os grandes homens e mulheres de Deus. Quero dizer outra coisa também. Não significa que devamos ser crucificados e sofrermos a mesma morte de Jesus. Existem mártires que foram crucificados, e me recordo agora dos mártires de Nagasaki, no Japão, crucificados por amor a Jesus Cristo. Me recordo de
alguns mártires do Vietnã, também eles crucificados por amor a Jesus Cristo. Me recordo de um mártir bem perto de nós, do Paraguai, crucificado pelos índios e feita a cruz, descer rio abaixo até as cataratas do Iguaçu. Não significa que devamos nós também sofrer este mesmo martírio. Estas pessoas receberam uma graça especialíssima. Morrer como Jesus morreu e por causa dele. Mas a cruz de Cristo pode vir a nós das maneiras mais variadas possíveis. Façamos uma distinção, uma diferença. Eu não estou falando aqui de todo e qualquer sofrimento humano. O sofrimento faz parte da condição humana atual. Ele é o lote comum dos que creem e dos que não creem, dos fiéis e dos incrédulos ou agnósticos também. Mas o sofrimento daquele que crê pode se transformar numa oferta a Deus. Ele pode fazer disto uma oferta a Deus, qualquer que seja este sofrimento. E esta oferta a Deus será recebida por Deus se o próprio Deus, através do Espírito Santo, a tocar e a transformar num sacrifício. Então, aquele sofrimento oferecido a Deus e transformado pelo Espírito de Jesus, morto em sacrifício, será agradável a Deus. De resto, Deus não recebe apenas sofrimentos, Deus recebe e podemos oferecer-lhe a modo de sacrifícios coisas boas também, coisas boas que nos acontecem, pois o sacrifício não é o que custa, não é o que faz sofrer, o sacrifício é a oferta que fazemos de algum dom nosso, de algo nosso a Deus, modificado pelo Espírito Santo, para ser por ele recebido. Devemos ou não procurar o sofrimento? São João da Cruz, com o qual comecei esta meditação, pediu e recebeu a graça de sofrer e ser desprezado por Jesus. Outros santos viram nos sofrimentos joias preciosas, mais preciosas do que os brilhantes ou diamantes mais preciosos que pessoas muitas vezes mundanas gostam de ostentar. Eu não diria, talvez fosse temerário, aconselhar a pedirem os sofrimentos como graça especial de se conformar à cruz de Jesus. Talvez não tenhamos a capacidade e a profundidade de São João da Cruz, certamente não. Mas a própria vida se encarrega de nos provar. Existem sofrimentos físicos, existem sofrimentos psicológicos, existem sofrimentos morais e espirituais. Cada um conhece o seu lado fraco, cada um conhece o espinho da sua carne, cada um conhece
aquilo que o deprime, aquilo que o faz sofrer. Não é preciso ir em busca de. E também não proíbo ninguém de buscar a sua cura. Pelo contrário, aconselho. E, no entanto, quando esta busca se torna infrutífera, quando esta cura não vem, para aquele que crê, para o que não crê é uma fatalidade absoluta e absurda. Para aquele que crê, resta transformar aquela cruz, a sua cruz, numa oferta, aproximando-a da cruz de Jesus e pedindo ao Espírito Santo que a transforme também em sacrifício, como transformou a oferta de Jesus num grande sacrifício aceito plenamente pelo Pai. E desta maneira, cada um de nós toma parte pessoal na cruz de Jesus. Diria outra coisa a mais, e quem sabe consoladora para aquelas almas que sofrem profundamente sem encontrar sequer um consolador. O próprio Deus se encarregará de enxugar todas as lágrimas dos nossos olhos. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os aflitos, porque também serão consolados. Nada neste mundo, absolutamente nada é definitivo. Se os males, se os bens ou a felicidade é passageira, os males e a dor também são passageiros. Mas é uma ocasião preciosa que as circunstâncias da vida ou o próprio Deus permitem para que nós nos unamos à cruz de Cristo com as nossas ofertas pessoais transformadas em sacrifício a Deus no sacrifício de Jesus e oferecidas a Deus no momento da Eucaristia, quando o sacrifício único de Cristo é colocado diante de nós em nossos altares, é o exercício do sacerdócio batismal. E estas pessoas, apesar de sofrerem, e algumas delas penosamente, terrivelmente, encontram uma secreta paz. Ainda mais, grandes cruzes assumidas desta maneira, vividas desta maneira, não só nos unem à cruz de Cristo, não só nos unem aos padecimentos de Cristo, mas preparam para nós um porvir maravilhoso. Elas escondem joias preciosas, graças preciosas que Deus nos quer dar. E somente a fé, mas uma fé muito forte, é capaz de vislumbrar. Não consegue ver, mas é capaz de detectar, de intuir que por detrás daquela cruz, por detrás daquela pena, por detrás daquele sofrimento, está uma graça imensa que Deus esconde e reserva para nós ou para aqueles que, com os seus sofrimentos, se uniram aos sofrimentos de Jesus. Sofrimento e dor é algo muito pessoal. É inútil querer comparar um sofrimento com outro sofrimento. E se perguntar
quem é que sofre mais? Se eu ou se ele? Se eu ou se ela? O sofrimento é sempre algo intimamente pessoal e depende muito da psicologia de cada um ponderar a sua carga e o seu peso. Podemos também pedir humildemente a Deus que em Cristo sofredor nos acompanhe e, quem sabe, como aconteceu com Jesus, que aconteça conosco também. E eu já tive experiência disto, que envie um sirineu para me ajudar a carregar a minha cruz. Nas cruzes da minha existência, não pensem que um sacerdote do meu porte, da minha idade, não tenha tido as suas cruzes pessoais. Nas minhas cruzes pessoais, não faltaram sirineus. Isto posso dizer com plena convicção. E o sirineu apareceu na pessoa de quem eu menos esperava. Estavam ali, compreenderam a minha situação e se puseram ao meu lado, oferecendo-me a mão, o braço, para que a minha cruz não pesasse tanto. Sim, assim como Jesus teve o dele, cada um de nós tem o seu. E damos graças a Deus pelos sofrimentos que nos fazem tomar parte no cálice de Jesus, mas damos graças a Deus também porque estes sofrimentos não são inúteis e preparam para nós um grau de glória incomensurável no céu, depois de termos participado da paixão de Jesus. Também damos graças a Deus, porque não nos faz sofrer além das nossas medidas e forças e envia misericordiosamente um sirineu para nos ajudar a conduzir a própria cruz. No caso de Jesus, ele não se substituiu à morte de Jesus, mas levou a cruz de Jesus até o local da execução. No nosso caso, ele pode fazer muito mais do que nós esperamos e pedimos. Termino esta meditação desejando a todos abraçar o próprio sofrimento, beijar a própria cruz, porque ela é o modo concreto como eu me aproximo e me aproprio da paixão de Jesus. Ao mesmo tempo, pergunte cada um caridosamente se pode ser o sirineu de alguém, se pode levar alguém ou ajudar alguém a carregar a sua própria cruz. Mas nunca o contrário, pelo amor de Deus. Jamais pesarmos em demasia a cruz dos outros. Jamais tornar mais pesada a cruz de cada um. Isto seria um pecado inadmissível na vida daqueles que se querem revestir de Jesus Cristo.